Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Bom demais adorar o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, ainda mais para trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Eu particularmente gosto muito desta oportunidade. Eu louvo muito a Deus todas as vezes que Ele me permite aqui estar sobre o altar para falar da palavra dEle. Amo mencionar sobre esse Deus, porque quando estudamos, quando começamos a entender um pouco mais sobre Ele, nos maravilhamos, ficamos maravilhados da existência de um Deus todo-poderoso e que vela por cada um do seu povo, que cuida de cada um de nós. Amém? Queria ganhar um tempinho nessa noite. Os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Vamos estar assinando um texto que será lá em Daniel, capítulo de número 3, verso de número 16 até o verso de número 18. No telão, os irmãos vão acompanhando aí. Daniel, capítulo 3, verso de número 16 ao verso de número 18, diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar, se sentar nesta noite. Já recebemos aqui a oração, nos abençoando. E já estamos mais que abençoados no nome de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que aqui está presente. É muito bom poder estar juntos, congregando, e que os irmãos possam ter essa mesma alegria aí no vosso coração, de saber do seu irmão que está do seu lado, de todos que estão. Orei a Deus, pedi ao Espírito para trazer cada um de vocês nessa noite. Eu pedi a Ele para que trouxesse tantos que ficasse até gente de pé. E faltou muita gente aqui. Mas os que vieram, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas, e graças a Deus porque você está aqui, amém? Querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Amém, aleluia. Então abre o teu coração, porque o Espírito já ministrou no meu, e vou apenas compartilhar com os irmãos aqui, com a direção do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Queridos, para que os irmãos entendam o foco da mensagem dessa noite, para que os irmãos fiquem por dentro, não é um foco pessoal meu, é um foco até do próprio autor. Daniel é o autor do livro que lemos, este profeta Daniel, e o foco dele, que será o mesmo foco que estarei usando, é de mostrar para cada um de nós. O foco de Daniel foi mostrar para os judeus que estavam cativos na Babilônia, e estes foram presos pelo rei da Babilônia, estavam cativos, presos. E estes contos que Daniel apresenta aqui no seu livro, é para mostrar para esses cativos, estes que estavam presos, de que Deus, Ele é poderoso, que os irmãos não pudessem, apesar das dificuldades, apesar das lutas, os irmãos não perdessem a fé, os irmãos não deixassem, além de crer que Ele iria prover, mais ainda crer na existência desse Deus, que mesmo se Ele não fazer nada, mesmo se Deus não socorrer, mesmo se Deus não livrar dos inimigos, mesmo assim esses ficassem firmes, que a fé deles não fosse apenas uma fé baseada no prover, no Deus vai fazer, Deus vai livrar, mas que seja fiéis. E aqui ele deixa muito bem claro isso,
a questão da fé e a questão da fidelidade. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Fé é a coragem de acreditar em algo que não se vê, mas que se espera, tem certeza de que vai chegar. Isto é fé. Fidelidade não. Fidelidade é você manter uma palavra dirigida a alguém ou a algo. Você deu sua palavra. Então, independente da situação, você não vira as costas, mas você mantém fiel a sua palavra. É o que Deus é para mim e para você. Deus, Ele é fiel. Ele mantém a sua palavra, independente do tempo, independente das circunstâncias, a palavra dele não volta atrás, ele permanece fiel. E Deus quer isso, vê isso também em mim e em você, e vê isso no seu povo. Então, este era o foco de Daniel, quando apresenta esses contos, essas histórias verídicas que aconteceu no seu tempo. Não se preocupe, mesmo que Deus não livre vocês, mas não deixe de confiar nele. Continue confiando nele. Mesmo que os inimigos venham, mesmo que vocês estejam em uma situação onde não queriam estar. Sabe, não aquela situação de que eu estou preso, então eu tenho fé que Deus vai me livrar da prisão. Mas a fidelidade de que, mesmo estando preso, eu não vou deixar de servir o único Deus. Este é o foco da mensagem de Daniel e é o foco desta noite. Amém? A introdução, para nós começarmos aqui a história, um pano de fundo, nós lemos aqui o texto no capítulo 3 de Daniel. O capítulo 3 de Daniel começa nos apresentando o rei Nabucodonosor, construindo, ou pelo menos dando ordem para construir, uma estátua imensa, que media 27 metros de altura por 2,70 de largura. Estranho quando nós começamos a ver este texto, mas para entender melhor o texto, o capítulo 3 de Daniel, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 2. E o que acontece lá no capítulo 2? Quando voltamos lá no capítulo 2, nós vemos este mesmo rei Nabucodonosor tendo um sonho que o incomodou, que o perturbou, que o seu espírito ficou perturbado. Sabendo disso, ele convoca todos os líderes da região, todos os videntes, todos os que podiam interpretar sonhos que tinham naquele lugar, para poder explicar o que significava aquilo. E quando ele reúne todos esses videntes, o texto vai nos dizer, a história vai nos dizer que eles então, como de costume, porque já era costume dos videntes saber do sonho, segundo a história, eles já tinham, na verdade, meio que um livro de significados de sonhos. A pessoa conta o sonho, eles vão lá no livro, olha, isso aqui é o significado do sonho. Mas desta vez o rei olha para eles e fala, olha, eu quero que vocês contem-me o sonho que eu sonhei. E depois vocês me deem a explicação deste sonho. Meio que parece ser engraçado para aqueles videntes, falou, não, tem algo errado. Você primeiro conte o sonho, depois que você contar o sonho, aí então a gente vai dar a explicação para vocês. É assim que para você. É assim que funciona, ó rei. Não. Vocês pensam que eu sou tolo? Vocês querem me enganar? Se vocês são videntes de verdade, vocês vão saber do que eu sonhei. E quando vocês me contarem o que eu sonhei, sem que eu conte para vocês, então eu vou saber que a explicação ou que a interpretação do sonho é verídica, é verdade. Rei, isso é impossível, disseram eles. Nenhum rei na história, por mais poderoso que seja ou que fosse, nos exigiu algo desse tipo. Sempre conte-nos o sonho e a gente dá o significado do mesmo. O rei falou, se vocês não me disserem o sonho que sonhei, vou mandar matar todos vocês. Duro, não? Imagina a situação daqueles videntes. Construirei, darei uma ordem para que todos vocês, conselheiros, videntes,
feiticeiros, todos vocês que trabalham com essa ação vão ser mortos. Eles ficaram temerosos e deu esta ordem, a ordem foi dada. O texto vai dizer mais adiante que os soldados vão até a presença de Daniel. Daniel era um dos conselheiros do rei, se tornaram conselheiros do rei. E chega para Daniel para prender Daniel, para após isso então executá-lo ou matá-lo. Daniel, sem entender nada, Daniel fala: o que está acontecendo? E eles então explicam para Daniel: olha Daniel, o rei teve um sonho e ele quer que todos os videntes expliquem, dá o sonho para ele, mas ninguém conseguiu. Então a ordem foi dada e todos serão mortos. O Daniel falou: calma, permita-me um tempo para que eu ore ao meu Deus. Ele vai me revelar, então eu falarei para o rei. Conversou com o rei, deu este tempo. Deus revelou a Daniel, porque Daniel entrou na presença de Deus, convidou seus 3 amigos e entraram na presença de Deus, e o Deus único revelou para Daniel o sonho que o rei sonhou. Interessante, né? Lindo, porque os videntes falaram: rei, não, isso é impossível, rei. Só os deuses podem fazer isso. Só os deuses podem explicar o que você está pedindo, dar o que você está pedindo. Nenhum rei, eles não habitam aqui na terra. Aí Deus se manifesta a Daniel e diz: este é o sonho e esta é a interpretação. Daniel levanta da presença do Senhor, se dirige até a presença do rei, o rei o recebe. E Daniel então diz: rei, o Deus dos céus me deu o sonho, me revelou o sonho que sonhaste. Verdadeiramente, o que tu pedes é impossível. Não culpes a estes por conta disso, porque é impossível para eles ou para qualquer um de nós realizar o que você pediu. Mas o Deus dos céus me revelou o que o rei sonhou. E o que o rei sonhou foi isto. O rei sonhou com uma estátua muito grande. Esta estátua estava diante do rei, e o rei ficou muito assustado. Por quê? Porque era assombroso, ao mesmo tempo muito maravilhoso de se ver, mas assombrava, porque a sua cabeça era uma cabeça toda de ouro. Nos seus lombos e peito era de prata. A sua cintura eram de bronze, as pernas de ferro e os pés metade barro, metade ferro. E era enorme diante do rei. Quando o rei olhava para esta imagem assombroso, de repente acima dessa imagem deslocou ou soltou-se uma grande pedra que ninguém tocou, que não foi mãos humanas que tocou, mas ela saiu lá de cima e acertou o pé da estátua, desmoronando, espedaçando toda a estátua a ponto de tornar em pó. Aquela pedra, além de tornar a estátua em pó, ela cresceu e foi crescendo a ponto de tomar todo mundo. E o mundo ficou coberto, cheio por aquela pedra. Este foi o sonho que sonhaste. Agora, a interpretação deste sonho, ó rei. A interpretação desse sonho, rei Nabucodonosor, é que tu és o rei dos reis. Vai prestando atenção aí, querido, na história, para entendermos o capítulo 3. Tu és o rei dos reis. Tu és poderoso. Está no teu domínio todos os homens da terra, os animais e as aves dos céus. O Deus dos céus que me revelou, deu na tua mão toda a autoridade, o poder e a glória. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Imagine o rei Nabucodonosor ouvindo isto, porque é tudo que um rei quer ouvir, tudo é que um rei quer receber: glória, poder, saber disso. E ele se encheu. Mas depois de você, rei, levantará outro reino e outros reinos. O outro reino será como na estátua foi a parte dos lombos
dos lombos de prata. Esse reino será menos do que tu, será mais fraco do que tu, mas também dominará muitos lugares, dominará a terra. Depois desse levantará outro reino que não será como tu, é menor, mas será forte a ponto de amedrontar todo o mundo. Todos ficarão com medo, porque ele vai despedaçar, ele quebrará muitos outros reinos como um ferro destrói, assim esse reino vai destruir. Depois levantará outro reino, e como tu viste, os pés era metade barro, metade ferro. Esse reino se juntarão a outros reinos, como o ferro se junta ao barro, porém eles não se ligarão, porque não tem como o ferro ligar-se ao barro. Esses reinos se ligarão por meio de casamentos. Irão reinos se casar com outros meio de casamento, mas não estarão ligados. Mas levantará nesses tempos outro reino que será muito poderoso. Ele vai destruir todos esses reinos que passou. Ele vai torná-los em pó a ponto de serem esquecidos. E ele vai crescer, crescer e encher toda a terra. É o significado da pedra que cai sobre os pés da estátua. Ele crescerá muito e será mais forte do que todos, e o seu reino não passará por outras pessoas, mas ele não terá fim. Falando sobre o nosso mestre Jesus Cristo, que está até hoje e nunca terá fim, no seu reino poderoso é. O rei não prestou muita atenção nesses outros detalhes. O que ele guardou no coração foi: eu sou rei sobre os reis, eu sou poderoso, eu sou grande, todos os homens, animais, aves estão no meu domínio. O rei começou a se engrandecer, o rei começou a se achar o tal. Aí entramos no capítulo 3. No capítulo 3 diz que o rei constrói uma estátua. Quando foi isso? De uma noite para o dia? Ou de um dia para a noite? Ou de uma semana para outra? Não. A história, segundo os estudiosos, diz que passaram-se 19 anos após esse sonho, essa interpretação de sonho de Daniel. 19 anos depois, segundo os estudiosos, o rei então resolve construir essa estátua em homenagem a si mesmo, para que todos saibam, todos os reinos saibam e fiquem cientes de que ele é o grande, de que ele é digno de adoração, de que ele é poderoso. E ele ficou cheio disso. Começou então e construiu aquela estátua enorme. Quando construiu, deu a ordem, convidou todos os líderes da região, príncipes, convidou os prefeitos, convidou os juízes, todas as espécies de líderes, para que viessem à inauguração daquela estátua e não apenas olhassem, mas se ajoelhassem e adorassem aquela estátua de ouro. A ordem foi dada. E com o seguinte conclusão, que se não assim fizessem, eles seriam todos lançados na fornalha de fogo. Todos os reinos juntaram ali. Todos os líderes ali estavam convocados e chegaram aquele grande dia. Quando todos estavam ali, o texto diz que ao som da música, dos instrumentos, a ordem é: quando ouvissem o som dos instrumentos, todos ajoelhassem e começassem a adorar. Quando tocou, todos ajoelharam, todos ali começaram então a adorar aquela estátua. Imagine só uma multidão, tente contemplar aí uma grande multidão diante de uma estátua, em pé. Depois da música, todos se ajoelhem. Se um ficar em pé ali, este vai ser alvo. Todos vão saber que um ficou em pé. O texto vai nos dizer que 3 ficaram em pé e não se curvaram diante da estátua. 3 permaneceram de pé: Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, as mesmas pessoas.
Dentro daquela multidão havia politeístas e monoteístas. Para os politeístas, que é aqueles que adoram vários deuses, era um pedido banana, era um pedido muito fácil do rei. Ô rei, como tu deste um decreto tão cruel para um pedido tão fácil, só apenas adorar esse estátua, só apenas adorar essa imagem que tu levantaste, é um pedido muito fácil. Para todos aqueles politeístas, todo o restante daquele povo que estava ali fora, Sadraque, Mesaque e Abednego, era muito fácil. Porque o Deus ou os deuses que aquele povo serviam não se importavam que eles adorassem ou que dividissem a adoração a outros deuses. Mas existia um Deus que era o Deus dos judeus, a saber, Yahvé, que não dividia a sua glória com ninguém. A honra e a glória era única e exclusivamente para Ele. Eu sou único, por isso eu sou o único que mereço ser adorado. E era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esta petição, esta ordem para esses 3 jovens foram cruéis, foram difíceis para eles ouvirem. A sentença era cruel. Lendo o texto parece que nada passou pela cabeça deles assim, no sentido de que não tenho medo disso. Quando olhamos para ele como um homem, sabemos que eles ficaram com medo. Queridos, era imediato o não cumprimento da ordem do rei. Lançar na fornalha de fogo ardente. Imagine aí ver seu corpo sendo queimado. Esses homens temeram-se, mas tinha uma coisa neles que ninguém podia tirar. No início, quando eles foram transportados, foram levados para a Babilônia, lá mudaram o nome dele, mudaram as vestes dele. Eles não eram mais as mesmas pessoas, ou seja, aparentemente como eram antes de serem presos. Mas uma coisa não puderam mudar neles: a fidelidade a Deus. Nós estamos no meio de um povo que serve a vários deuses, mas nós servimos e adoramos um único Deus. E a glória que é devida a Ele não divide com ninguém. Sabendo disso, permaneço fiel. Aleluia, Jesus. Os outros olham e vê eles em pé e correm até a presença do rei e falam: rei, tu deste uma ordem que ao som das músicas todos deveriam adorar a estátua, ajoelhar. Mas ali 3 jovens judeus que não fizeram isto. Eles nem estão aí para a tua ordem. O rei ficou irado com isso e correu e chamou eles. E eles chegaram à presença do rei, falou o rei dizendo para eles: olha, vou dar mais uma chance a vocês. Ao som da música, é para vocês ajoelharem e adorarem. Se não fizerem isto, imediatamente vocês serão lançados naquela fornalha de fogo. Queridos, o rei falando isso para eles, mesmo falando novamente, eles olharam para o rei e disseram ao rei: não adianta, nós não nos prostraremos, nós não adoraremos a tua imagem de escultura. Lembra do texto que lemos? Vamos focar nele agora, porque a história já foi contada. O texto que lemos no verso 16 diz a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Nós não temos nem resposta para ti sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se isso não acontecer, e se ele não nos livrar, e se ele não nos livrar da tua mão e nem da fornalha de fogo, mesmo assim, ainda assim, não adoraremos a tua imagem de escultura. Veja só a posição desses 3 jovens, queridos, de que, mesmo diante de uma sentença tão cruel, mesmo diante de uma palavra como esta,
Com tudo isto, a fidelidade deles para com Deus era a mesma. Sabe o que Daniel está passando para mim, para você e passou para os cativos ali na Babilônia? Que nós não devemos ficar presos nisso. Nós temos que manter-nos fiéis a Deus em tudo. Nós temos o hábito ou a insegurança de que se nada acontecer, se não vir provisão, se Deus não mover, nós logo nos abatemos e queremos desistir. Mas a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas é esta, que independente da ação de Deus, independente da resposta de Deus, independente do sim ou do não, independente se Deus te responder ou não, a nossa fidelidade para com Ele deve manter a mesma. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante isto, de que devemos agradar-nos o Senhor, devemos agradar o Senhor o tempo todo, porque o que vai fazer com que as mãos do Senhor se movam, porque o que vai fazer com que a ação de Deus se mova, é que quando Ele olha para a terra, é que quando Ele olha para mim e para você, vê pessoas que são adoradores genuínos, verdadeiros, que não faz isso por interesse, que não faz isso porque quer algo em troca, porque não adora com independente do que vai receber, mas adora o Senhor em espírito e em verdade, independente da resposta. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Uma palavra que aqueles 3 jovens falaram é: mesmo se Ele não nos livrar. Sabe o que Ele está demonstrando? Eu conheço quem eu sirvo. E eu sei que Ele tem vontade própria. Eu sei que Ele não é movido pelas minhas emoções. Eu sei que Ele não é controlado pela vontade humana. Ele tem todo o domínio e Ele é livre. Ele tem liberdade para fazer o que bem quer. Independente do que Ele faz, se é bom para mim ou não, foi o que Ele fez, é bom sempre. Conhecer a Deus, para então ter uma vida de fidelidade, porque se não conhecermos o Senhor, é difícil ser fiel. Por isso que há muitos infiéis, o fato é, não conhecem a Deus. Por isso há muitos que fracassam na caminhada, porque não conhecem o Deus que serve ou que segue. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles conheciam a Deus. Eu sei que Ele tem vontade própria, e Deus agrada disso. Quando nós reconhecemos a majestade, o poder dEle, e sabemos que aqueles a quem serve-o independente da situação, serve o independente. É porque nós estamos neste costume de apenas dar se nós vermos que vamos ter algum retorno. Dificilmente nós iremos investir em alguma coisa se sabermos que isso não vai nos trazer lucro. Mas com Deus não é assim. Nós o servimos não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, por quem Ele é. Não há outra opção, não. Se esse Deus não fazer, eu vou atrás daquele outro Deus ali. Você pode até fazer isso, mas você está correndo atrás de ilusões. O único Deus é o Deus que nós servimos. E Sadraque entendeu muito bem isso. Quando Sadraque e Mesaque, aqueles 3 jovens, disseram isso ao rei, o rei ficou mais furioso ainda, segundo a história. Quando ele ficou mais furioso ainda, o texto diz que eles deram a ordem imediata para que o lançassem na fornalha de fogo. E assim o fizeram, após aquecer 7 vezes mais do que o normal. Eles foram lançados ali
na fornalha de fogo. E quando passa um tempo, o texto diz que os soldados que o levaram caem mortos, sapecados pela quentura da fornalha. Mas quando o rei olha para dentro da fornalha, lá está os 3 jovens, e não apenas os 3, mas um a mais. 4 pessoas lá dentro dançando, movendo-se dentro da quentura, dentro da fornalha, dentro daquele ambiente onde era fatal, mas estava lá dançando, adorando, e o rei sem entender nada, não simplesmente o fato deles estar em movimento, mas porque havia mais um lá dentro. O rei olha e fala: peraí, não foram 3, porque tem 4 lá dentro, e um é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Lá dentro, queridos, quando nós agradamos ao Senhor, sem esperar nada em troca, eu disse, sem esperar nada em troca, Deus dos céus, Ele desce na terra para habitar, para estar junto comigo e com você. Aleluia, não importa a tempestade, não importa, sabe, aquilo que te amedronta, se formos fiéis à palavra do Senhor, o mesmo Deus, Ele permanece conosco, Ele nos dá livramento lá dentro. Aleluia, Jesus. A tempestade, a fornalha, a circunstância que vivemos, queridos, e quantas circunstâncias presentes há nestes tempos que nós vivemos. O sistema nos aprisiona, o sistema vai fechando. As pessoas, os sistemas governamentais, os governos do mundo vão tentando prender a liberdade cristã. No Brasil, fisicamente, nós não temos esta opressão de sermos e adorarmos a Deus, de cultuarmos. Há países que sim, mas não deixa de ter opressão no nosso país, para que os cristãos fiquem mais no seu lugar, para que os cristãos não se manifestem, porque todas as vezes que eles se manifestam é contra a vontade do governo, contra a vontade das autoridades, que muitos tentam implantar coisas antibíblicas, tentam implantar na mente das crianças que o certo é errado e que o errado é certo, tentam implantar na mente da juventude coisas que a Bíblia, que o Deus eterno abomina. E como estão a nossa atitude, como estão a atitude dos cristãos? Será que estão se curvando diante desse sistema diabólico? Será que estão se prostrando? Não, porque todos estão se prostrando, então eu não posso ficar de pé, porque se eu ficar de pé, será muito ruim, as pessoas vão olhar para mim, não vão me aceitar no meio da sociedade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram mediante ao sistema implantado por aquele líder, por aquele rei, por aquele governo. Como está a minha situação? Como está a sua situação? Como está a situação dos cristãos? Porque o que Deus quer do seu povo é fidelidade à sua palavra. Se Ele diz que o errado é errado, assim devemos pregar. É errado, não pode fazer. É errado, não, isso não agrada a Deus. Não, mas é o presidente que está falando, é o presidente que está dando a ordem. Não, nós não adoramos, não servimos ao presidente, ao governo, às autoridades, no sentido de que se for contra a vontade de Deus, é não e não. Aleluia, Jesus. E como estão as nossas atitudes diante disso?
é necessário não apenas ser ou ter a fé, mas é importantíssimo sermos fiéis à palavra de Deus, sermos fiéis a Deus, não negá-lo. Eu entendo, querido, quando o Senhor está ministrando isso ao meu coração e no coração daqueles que pregam, principalmente aqui que nós estamos vendo, é que o que o Senhor está fazendo comigo e com você é nos preparando por algo que está por vir. Diante da palavra do Senhor, Ele está nos alertando e ao mesmo tempo nos preparando para situações que está por vir. Em outras palavras, Ele está dizendo: os círculos estão se fechando e eu preciso que vocês sejam fiéis. Eu preciso que vocês permaneçam fiéis a mim, fiel à minha palavra. A necessidade de conhecermos a Deus e sabermos das horas que Ele age ou que Ele não irá agir, e independente dessas duas ações de Deus, crermos perseverantemente na palavra do Senhor é importante demais. E o que o Senhor está falando nos nossos corações é: vem tempos onde vocês têm que apenas confiar, ou seja, têm que apenas ser fiel. Fé é crer que Ele vai fazer, é crer que Ele vai te tirar daí. Mas ser fiel, queridos, é permanecer aí, mesmo sabendo, mesmo que Ele não te tire daí, você permanecer firme na palavra do Senhor. Os ventos vão soprar, e se não sermos fiéis, e se não estarmos nesse estado de fidelidade para com a palavra de Deus, o vento vai nos tirar, vai nos levar, vai nos derrubar. E o que Deus está nos ensinando nesta noite é permanecer fiel à sua palavra. O foco de Daniel para aqueles cativos é permaneçam fiéis. Vocês estão aí presos, cativos, mas olha só o que Deus estava fazendo aqui no meio dos grandes. Olha só, o nosso Deus é o Deus que revela sonhos. Nenhum Deus teve o poder para isto. O nosso Deus é o Deus que joga por terra as potestades, é o Deus que joga por terra os reinos que se levantam contra. Permaneçam firmes. Há uma esperança dentro do nosso coração de que haverá um reino que está por vir, e este reino será maior do que este reino atual, que nos aprisiona, que nos amedronta. Acalma, vai levantar outro reino. E nós estamos, queridos, vivendo num tempo onde este reino, aleluia, já se levantou. O reino já veio, já está implantado. Nós já estamos vivendo dentro de um reino que não tem fim, dentro de um reino que é poderoso, dentro de um reino que esmigalha, que despedaça outros reinos. Nenhum reino na face da terra tem tão poder quanto o reino que nós participamos, o reino celestial, o reino dos céus, aleluia, pertencemos ao reino dos céus, aleluia. Jesus, fazemos parte do povo vitorioso, do povo que é vencedor, aleluia. Nós não temos esta falsa esperança de que não, ainda vai levantar outro reino que é mais poderoso como era eles. Não, nós já fazemos parte desse reino poderoso, que é o reino de Cristo. Aleluia, Jesus, o reino de Cristo. Então ficamos debaixo desta palavra nessa noite, que é o que Deus está pedindo para mim, que é o que Deus está pedindo para você. Filhinhos, creio em mim, vou prover, mas eu espero algo de vocês: fidelidade.
Não fique baseado nesta, apesar da fragilidade humana. Sabe de que... Não, a palavra de Deus diz: vocês podem cair, vocês são infiéis. Não, ele não está dizendo que nós somos infiéis. Ele não está falando que nós podemos até fracassar, até agir com infidelidade em algumas áreas pela nossa fraqueza. Com tudo isso, ele permanecerá fiel. Mas ele não está negligenciando ou tirando de lado. Não, vocês não precisam. Não, ele está dizendo: seja fiel à minha palavra. Sejam fiéis, independente da situação, independente da provisão. Sejam fiéis. Amém, queridos? Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para as nossas vidas nesta noite. De que não ficamos apoiados nas provisões, porque pode acontecer de não vir. E se não vir? E se Deus não responder? E se Deus responder não? E se você não ouvir nenhuma voz falar contigo? Você vai parar? Você vai jogar tudo para lá? Vai se desesperar, ou você vai manter fiel, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e que em breve se levantará no tempo dele, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo esta ação dele, de que ele tem vontade própria, e não vai ser as minhas emoções que vai movê-lo. O que move a Deus é saber que há um filho, que há um servo que permanece fiel, mesmo quando não vê resposta. Permanecer fiel mesmo não vendo resposta. Isto move o coração de Deus. E os 3 jovens estavam cientes disso. Eles falaram: o Deus que nós servimos, Ele pode fazer com que nem entramos aí nesta fornalha. Ele pode nos livrar de ser rei. Mas mesmo que isso não aconteça, ainda assim não te serviremos. Esta deve ser a posição minha e sua, queridos, diante das situações da vida. Opressões se levantarão, e fiquem atentos para que vocês não caiam nela. Porque vem parecendo que é tudo muito bonito. Por isso a importância de reconhecer a palavra de Deus, saber o que Deus está dizendo: não, não pode, não pode, para que você não caia. Amém? Conhecer a palavra do Senhor. Então assim eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a cada um dos irmãos que humildemente me ouviram a palavra do Senhor aqui, e guardem nos seus corações esta verdade. De tudo que eu falei, guarda apenas isso: ser fiel é necessário, independente da situação. Guarda só isso, tá bom demais. Vou ser fiel em nome de Jesus Cristo. O sistema está dizendo coisas, mas eu não vou fazer. Mesmo que eu fique desempregado, mesmo que meu patrão me mande embora, se não agrada o Senhor, eu não vou fazer. Não vou fazer. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. História não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve